Quem te disse que mesa aposta é coisa de gente endinheirada? Vem comigo que eu vou te ensinar a montar uma mesa aposta com menos de R$100 e ainda por cima com muito propósito. Eu sou Shirley de Carvalho Viana e há mais de 7 anos eu estudo sobre mesa aposta com propósito. E eu quero nesse vídeo compartilhar com você um pouco do que eu aprendi com esse propósito tão lindo. Nesse vídeo eu quero te explicar, em primeiro lugar, os princípios da mesa, a corrente que eu sigo e como montar uma mesa com menos de R$100. Vamos lá, como tudo começou? Esse movimento de mesa aposta realmente iniciou-se a partir dos anos 2000, quando o mundo foi impactado pela importância de se voltar à mesa. Mas é imprescindível falar da fundadora de um princípio que ainda pouca gente conhece no Brasil. Aqui no Brasil existem várias filosofias e vertentes da mesa aposta. Existem ótimas mentoras, principalmente do protocolo de etiqueta, sabe? Aquelas mulheres especializadas em ensinar como arrumar uma mesa, se portar nela com etiqueta pelo viés da cultura francesa. Mas nós aqui nesse canal queremos falar para você, queremos te incentivar a descobrir o fantástico e surpreendente mundo da mesa aposta com propósito. Porque além de princípios que estão na mesa, ela é embasada em uma filosofia de vida. Isso mesmo, todos os princípios que nós aprendemos aqui ao redor da mesa, nós podemos aplicá-los nos nossos relacionamentos interpessoais, na nossa família e até no nosso ambiente de trabalho. E é sobre esses princípios que eu vou estar aqui nesse canal compartilhando com você. Mas aí você me pergunta, Shirley, quando foi que esse movimento começou? Esse movimento começou com uma mulher inspiradora, hoje saudosa, Dev. Era esposa de um grande missionário. Ela e o esposo, americanos, fundaram vários movimentos que impulsionavam as mulheres a valorizar a família. Inclusive, ela e o esposo implantaram mais de 5 igrejas voltadas por esse movimento de integração da família. Esse movimento cresceu e foi difundido em todo o mundo. Mas, propriamente dito, o movimento da mesa aposta começou no coração de Dave, a partir do momento que ela participou de um incrível e gigantesco congresso de mulheres na Califórnia. Ela mesma conta no seu livro A Experiência de Mesa quando foi que começou. Ela disse que, embora o movimento e o congresso tenha sido impactante na vida dela, foi algo que marcou. Ela voltou para casa com um sentimento de frustração, porque no coração dela dizia que algo nós estávamos perdendo, nós estávamos deixando escapar algo muito importante. Dessa inquietação, e eu gostaria muito que você gravasse essa palavra, inquietação, e desse incômodo. Essas duas palavras são muito importantes. Ela diz que voltou com um incômodo. Desse incômodo, ela então começou a se debruçar em uma pesquisa. E ela cita nesse livro uma bibliografia vasta. E ela começou a ler um livro que ela diz que foi a base de tudo, que abriu a sua mente para que ela se aprofundasse nessa nova filosofia de vida. Esse livro foi escrito em 1788 por um historiador inglês chamado Edward Gibbon. Gibbon escreveu 6 volumes e o título do livro eu gostaria que você, inclusive, prestasse atenção. O livro é O Declínio e a Queda do Império Romano. Nesse livro, ele mostra que o grande Império Romano começou a ruir a partir do momento que as bases familiares começaram também a ruir. Dentro desse compêndio histórico desse grande historiador, ele descreveu que a partir daquele movimento da desintegração familiar e dos valores familiares que foram esquecidos e perdidos, não só o Império Romano começou a ruir, como outros grandes impérios pelo mundo. Teve conta que a partir dessa leitura, algo foi se tornando mais claro e foi se aprofundando. E aí ela foi para a Bíblia. E quando começou a ler o livro de Êxodo, ela se depara com uma palavra que essa palavra foi a base
serviu de base para o movimento de mesa posta com propósito, que é a palavra onde Deus instrui seu povo no deserto para construir uma mesa. Dev também já tinha no seu know-how algum conhecimento de design de interiores. E aí, quando ela se deparou com a palavra mesa, foi se aprofundando ainda mais numa pesquisa. Para você ver que esse movimento, essa filosofia, ela tem embasamento científico também, porque é partido de pesquisas. A autora passou por vários anos pesquisando. Ela conta que começou a pesquisar a partir de que momento a civilização começou a sentar ao redor da mesa. E aí ela foi, então, partindo por todas as grandes civilizações. Mas o que mais chamou a sua atenção foi o povo judeu. Quando Deus, no livro de Êxodo, como eu falei anteriormente, instrui o povo a construir um móvel, e ela mesma diz nesse livro que ela fica impactada com as dimensões que Deus dá para a construção do móvel. Todas as dimensões da mesa, inclusive os pormenores, do tampo da mesa, elas estão hoje ainda preservados. Então isso impactou profundamente Dev e a incentivou a se aprofundar ainda mais nas suas pesquisas. Como ela continua estudando, o Espírito Santo então começa a levá-la e entender que o que estava faltando, lembra que ela foi impactada por aquele incômodo, por aquele sentimento de perda, estava perdendo algo. Então, depois de suas pesquisas e principalmente a leitura desse trecho do livro de Êxodo, ela então se depara e entende que o que estamos deixando escapar são os nossos relacionamentos firmados ao redor da mesa. Partindo disso, ela começa a criar várias bases para a sua filosofia, que são os princípios que nós, como mentoras, nós que seguimos e praticantes da mesa posta com propósito, estamos enraizados dentro da nossa fala e da nossa convivência, que são vários princípios. Agora, quais são, na verdade, Shirley, você pode estar me perguntando, resuma aí pra gente de uma forma bem didática, quais são as bases do princípio da mesa posta com propósito? Bom, ela tem vários pilares e tem uma grande verdade. Essa grande verdade significa que a mesa é um lugar de propósito, ou seja, todas as vezes que nós arrumamos uma mesa, nós temos um propósito, um objetivo. O principal dele é fortalecer vínculos afetivos, é criar relacionamentos significativos. Partindo dessa base, ela foi construindo alguns princípios. Com o decorrer da minha pesquisa pessoal, eu fui me aprofundando ainda mais nesses princípios que a própria Dev escreveu no seu primeiro livro. Os primeiros princípios que Dev escreveu, sinteticamente, se resumem da seguinte forma. Número 1, use o que você tem. Ela parte do princípio que nós precisamos arrumar a mesa usando o que temos em casa. Todos nós temos um item e aí ela começa com o básico, com os pratos brancos, que nós devemos usar aquilo que nos está acessível. Com esse princípio de que usa o que você tem, é um princípio que combate logo de imediato o consumismo. Um outro problema que infelizmente a gente tem notado durante todos esses anos do movimento de mesa posta com propósito. Vemos um incentivo desenfreado na competição e na compra exacerbada e irresponsável de itens de mesa posta. O princípio de usar o que você tem valoriza o seu acervo pessoal. Depois tem um princípio da qual eu acho extremamente importante, que é o princípio do também. E esse princípio ele é extremamente amplo. O princípio do também significa em você colocar à mesa ou você oferecer à mesa algo mais do que a pessoa espera. E esse princípio ele é tão importante porque ele sai da mesa e ele parte para as relações humanas. Ou seja, ela dá vários exemplos. Se você vai servir um alimento, por que também não arrumar uma mesa? Se você vai arrumar a mesa, por que você não colocar um detalhe a mais na mesa? Se você está recebendo, por que você não recebe
com um carinho todo particular, arrumando uma mesa com identidade e com elementos que o seu hóspede, com aquela pessoa que você está recebendo, sinta-se representada na mesa. E o outro princípio é o que a gente chama, eu resumidamente coloquei como princípio do reconhecimento. O princípio do reconhecimento, ele está embasado nas leis espirituais que regem a mesa posta com propósito. O princípio do reconhecimento, ele diz que, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que existe um Criador superior de todas as coisas e ele criou tudo com um propósito específico e que eu sou uma simples mordoma e estou uma simples serva sua que tenho que fazer o melhor dos dons que ele me deu. O princípio do reconhecimento dentro da mesa posta com propósito, ele é visto através do princípio da honra. Quando você organiza uma mesa para honrar alguém. Essa honra pode ser dentro de um fato significativo da história de vida daquela pessoa ou mesmo um aspecto da personalidade daquela pessoa que você queira honrar. A mesa de honra também, ela tem a ver com esse sentimento de você sempre estar arrumando a mesa para alguém. Eu sempre costumo falar que quem arruma a mesa é tão abençoado quanto aquele que recebe a mesa já arrumada dentro do princípio da mesa posta com propósito. E agora vem o outro princípio, que é o princípio do legado. Esse princípio do legado, que tem a ver com esse grande segmento que é o reconhecimento, é quando você arruma uma mesa para fortalecer ou passar à frente o legado de um ente querido, de uma pessoa importante que passou pela sua história de vida. O princípio do legado, ele está muito ligado ao patrimônio familiar, ao seu patrimônio familiar. O princípio do legado é algo que precisa ser colocado como uma prática comum nos relacionamentos familiares. Reconhecermos os valores dos nossos avós, das pessoas que vieram antes da nossa existência, é também um princípio que se deve ser aplicado na mesa posta. Agora nós vamos para o outro. Você pode arrumar uma mesa dentro do princípio do reconhecimento para celebrar. Celebrar o aniversário, celebrar a formatura, celebrar a conquista do seu filho no jardim, na escola, na educação infantil, em qualquer momento. A mesa posta com propósito, ela incentiva a você celebrar o outro. Ela tira você do sentimento de egoísmo e lhe coloca naquele sentimento de doação, um sentimento de empatia com o outro. E, por fim, aquele princípio que nós achamos extremamente importante, que é o princípio da valorização. E aí, a palavra de ordem é gratidão. Nós usamos muito essa palavra. A palavra gratidão, ela acaba linkando dois grandes princípios, que é o do reconhecimento e o da valorização. Nós temos que reconhecer que estamos aqui nesse mundo com um propósito, que Deus nos deu o fôlego de vida e que nós precisamos ter um comportamento e em tudo na vida seguir a filosofia da gratidão. Entender que tudo nos foi dado pelo Eterno com um propósito e com isso nós precisamos replicar essa bênção, que é a bênção da gratidão, a bênção do reconhecimento, a bênção do amor ao próximo com todas as pessoas ao nosso redor. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente começa usando o primeiro princípio, que é use o que você tem. Lembra que lá no início eu falei que é possível você organizar uma mesa com propósito com menos de R$100? Exatamente, usando itens que você tem. E agora eu vou te dar algumas dicas. Minhas amigas, vamos agora montar a mesa com menos de R$100 usando o que você tem em casa. Pra gente acabar com essa história de que mesa posta é coisa de gente endinheirada. Não é não. Mesa posta é coisa de gente que tem amor por si mesmo e pelo próximo. Então vamos lá. Eu sempre começo pelas bases. Então eu quero aqui compartilhar com vocês que nessa mesa eu vou usar um lugar americano numa estampa muito linda. Eu vou aproximar aqui e quero falar para vocês. Esse lugar americano, gente, custou menos de R$5. Ele é uma espécie de um plástico, eu não sei direito o nome, mas aí na sua cidade, com certeza, se não tiver nessa estampa,
terá um semelhante. Então a gente sempre começa pela base. Por quê? Vou já te explicar. Para que você monte uma mesa harmônica, você precisa também dialogar a paleta de cores. E aí, onde eu vou receber essas inspirações para arrumar a minha mesa? Onde eu posso coletar essa paleta de cores? No lugar americano, na minha base. Então aqui, ó, eu escolhi essa paleta de cores aqui, você está notando, e eu então coloco e uso aqui como base. Lembra que eu falei com vocês que depois que eu monto, né, que eu coloco aqui, olha só, o meu lugar americano, vou afastar aqui o pão para que você possa ver. Sempre um outro detalhe, quando você for colocar o seu lugar americano, já que nós estamos falando sobre ele, aqui poderia ser uma toalha de mesa, mas agora especificamente com esse nós vamos usar o lugar americano. Você sempre centraliza e deixa pelo menos 2 dedos na borda, aqui ó, próximo da mesa, tá? Isso aqui é uma regra. Depois que você colocou o lugar americano, você vai olhar as cores que estão na sua estampa ou no seu lugar americano. Se ele for de uma única cor, você vai automaticamente pensar quais são os itens que vão estar de uma forma harmônica combinando nessa paleta. Mas se você tiver ainda dificuldade, não tem problema. Você vai usar o que você tem. O que você vai usar? Um prato branco. Sabe aquele prato do dia a dia? O branco, ele é um queridinho e faz parte, inclusive eu tenho lá no meu Instagram um conteúdo que eu também vou gravar aqui no canal sobre compras inteligentes. Então, quando você estiver montando o seu enxoval de mesa posta, quando você estiver comprando as suas peças, até para usar no seu dia a dia, o que a gente sempre recomenda? Um prato branco, um prato raso branco. E aí, ó, você coloca ele aqui. Eu vou mostrar para que, olha, para que você possa ver como ele já fica, ó, já dá para ver, né? Olha como ele já deu harmonia, né? Porque nesse lugar americano a gente percebe a presença do branco, então fica já perfeito. Depois que eu coloquei o prato raso branco, eu vou pensar, né? Primeira coisa, eu vou pensar o que eu vou servir nessa mesa. Vamos imaginar uma mesa que nós vamos servir feijão com arroz, sei lá, um bife, um ovo frito, que é delicioso com feijão, não tem problema. Vamos pensar no básico. Então, a gente vai usar realmente o prato raso. Se eu fosse servir aqui uma sopa, então o que eu iria colocar? O meu prato raso e aqui em cima o prato fundo. Nós vamos partir do mais simples, né? Que é o que a maioria das pessoas tem em casa, que é o prato branco raso. Depois que eu montei, eu vou pensar se eu vou servir uma salada. Mesmo que seja um feijão, um arroz, um ovo, um bife, é muito importante que a gente coloque, sirva e crie esse hábito de servir saladas. A mesa posta com propósito, ela também tem um viés da alimentação saudável. É muito importante você acrescentar nos seus hábitos familiares, os hábitos nas refeições, de vocês comerem salada todos os dias. Então, se você vai servir salada, coloque um pratinho de entrada, tá? Que a gente conhece como também o prato de sobremesa. Vou abrir aqui um parêntese. O prato de entrada ele é um pouco maior que o prato de sobremesa, mas a maioria de nós em casa temos um prato de sobremesa. Então, branco também. Esse aqui, ele tem um detalhe, né? Mas aí você vai colocar ele no centro do prato. E aqui está. Depois, o que eu vou fazer? Vou usar a minha faca. Olha só, eu peguei aquela bem simples mesmo, que a maioria de nós temos em casa e que é baratinho, que inclusive nós podemos comprar por R$1,99 ou até menos que isso. Todas as vezes que eu for arrumar, o corte vai estar para dentro. E aqui também eu vou abrir um parênteses para vocês. Há um motivo, um porquê, a história explica por que se usa a lâmina para dentro. Isso aí, lá na época que os cavaleiros, quando começaram a usar a faca, sempre foi um instrumento de defesa. E não, ela ainda não era ser usada na mesa.
A partir do momento que ela foi usada na mesa, existia um código que quando eles iriam compartilhar uma refeição, os cavaleiros daquele tempo, né? Eles faziam o quê? Os guerreiros daquele tempo, eles colocavam a faca com um corte para dentro do lado direito. Isso significava que eles estavam ali em paz. E aí você coloca a faca do lado direito, depois vem o garfo. O garfo também, gente, tem uma história bem peculiar dele, que a gente nos próximos vídeos vai estar contando para vocês. Inclusive tem uma relação do garfo com a Maria Antonieta. Então vamos lá, o garfo vai ficar do lado esquerdo. Já montei aqui a base. O copo, que pode ser um copo alto, um copo baixo, aqui eu estou usando essa taça. A gente hoje encontra no mercado taças até de R$ 9,99, com preço excelente. E a gente gosta muito de incentivar a usar a taça, porque a taça ela agrega esse valor, né? Você já sentiu a experiência de tomar uma água num copo comum e uma taça? A experiência é diferente. Lembra que eu falei para vocês que uma palavra muito importante, uma palavra-chave na mesa aposta é experiência? Então, se você tem condições de comprar uma taça de mais ou menos R$ 9,90, eu te aconselho a fazer isso. Mas vamos supor que você não tenha taça em casa, você tenha somente o teu copo. Não tem problema. Use também o seu copo da mesma forma, vai ter o mesmo efeito. E aí, onde você vai colocar a taça? A taça vai ficar aqui, ó, do ladinho, bem do lado esquerdo, bem na direção da ponta da faca. Ela sempre fica nessa posição. E agora, o que eu poderia usar aqui? Eu poderia usar aqui, inclusive se é uma mesa para o dia a dia, uma mesa informal, eu gosto muito de usar o guardanapo de papel. E eu consegui fazer uma compra inteligente e comprei um guardanapo que tem a mesma estampa. Olha só, que foi também um achado, foi uma compra inteligente assim, que foi um achado. Mas se você não tem, usa o teu guardanapo mesmo, branco, guardanapo de papel que você tiver em casa. O guardanapo ele pode ser colocado no centro do prato, ou você pode dobrá-lo, né? Fazer uma dobra simples, tá? Eu gosto de fazer essa bem simples mesmo, tá? Coloca aqui do lado esquerdo do prato e coloca o garfo em cima. Você pode usar dessa forma ou ele aqui no centro. E assim a sua mesa está quase pronta. Mas vamos supor que você não queira usar o guardanapo de papel. Você pode usar um guardanapo de tecido. E aí eu indico muito que você compre ou um guardanapo, ou você tem em casa um guardanapo branco ou mesmo de linho cru, porque ele fica também muito elegante e combina com tudo. Eu quero dar mais uma dica. Vamos supor que você não tenha em casa os pratos brancos. Você pode usar também o seu prato transparente, que fica também muito elegante. Então, olha só, te mostrei aqui que não tem desculpa para você montar a sua mesa. Eu gostaria muito que você começasse hoje, usando o que você tem, arrumando a sua mesa, colocando um amor e carinho aí para sua família, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu vou estar explicando um pouco mais e aprofundando mais ainda os princípios da mesa. Continua comigo. E lembre-se de uma coisa, a mesa só é bela se ela tiver propósito.